E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Segredos de um Escândalo? Uma atriz que se prepara para fazer um filme baseado em um caso ocorrido 20 anos atrás e interpretando uma pessoa real, combina de passar alguns dias na cidadezinha onde a pessoa que ela irá interpretar mora. Essa atriz é a Elizabeth, interpretada pela Natalie Portman, e a pessoa que ela vai interpretar é a Gracie, interpretada pela Julianne Moore. E o que foi que aconteceu? Uma mulher de 36 anos se envolveu com um garoto de apenas 13 anos. Essa mulher, Gracie, vai presa, sai da cadeia e se casa com o então garoto Joe, interpretado pelo Charles Melton. E o filme se passa justamente em um período em que muito tempo se passou desde o ápice do escândalo. Essas pessoas ainda estão casadas, com 2 filhos e com a vida ali mais ou menos estabelecida. Essa é a história do filme Segredos de um Escândalo, que também é baseada em uma história real que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 90, na qual uma professora se relacionou com um aluno de 12 anos da 6ª série, e na época, ali nos anos 90, o caso foi amplamente explorado pela mídia. Assim como o Todd Field fez em Tar, o Todd Haynes, aqui em Segredos de um Escândalo, se aproveita muito dos estereótipos de gênero masculino e feminino para deixar a trama mais intrigante. É só a gente parar para pensar que, erroneamente, uma parte considerável da sociedade considera menos problemática a relação de uma mulher adulta com um garoto de 14, 15 anos do que de um homem adulto com uma menina de 14, 15 anos. É óbvio que ambas as relações são abusivas e problemáticas, mas a gente sabe que, muitas vezes, uma dessas relações é contada em forma de piada, de vitória, às vezes incentivada por figuras masculinas da própria família, como pais ou tios, se gabando de que o garoto pegou uma mulher mais velha, enquanto a outra é claramente abusiva. O que Segredos de um Escândalo faz é mostrar como essa relação abusiva entre uma mulher mais velha e uma criança, um garoto de 13 anos, causa feridas ao longo do tempo. Logo no início existe uma metáfora bem clara de lagartas presas em casulos. O Joe ele tem o hobby de cuidar ali de casulos, de ovos ameaçados, cuida dessas lagartas até que elas se desenvolvam, virem borboletas, e quando estão prontas ele as solta na natureza. É como se ele quisesse proteger aqueles casulos, aquelas lagartas, para que virem borboletas, sem a influência dos predadores. Isso porque ele próprio ficou preso em uma relação amorosa, entre aspas, aos 13 anos, e nunca foi capaz de voar. O roteiro de Sammy Burt e Alex Mechanic traduz essa dificuldade de desenvolvimento do Joe, por exemplo, com ele tentando dar em cima de uma garota do Facebook, que ele conhece pelo grupo que cuida dos ovos, das lagartas, mas ele não consegue desenvolver um convite, ele fica constrangido, ele não consegue colocar para frente uma tentativa de flerte. Essa dominância da Gracie sobre o Joe é traduzida também pela montagem muito bonita do Afonso Gonçalves. Por exemplo, em uma das cenas, enquanto o Joe está libertando as borboletas, soltando as borboletas na natureza, o que é que a Gracie, a personagem da Natalie Portman, está fazendo? Carregando uma espingarda do tamanho do Texas e caçando. Ou seja, a Gracie é claramente a dominadora de uma pessoa que não pôde voar, não pôde se libertar. Ajuda também para a gente compreender essa toxicidade dessa relação o fato de a gente ter uma atuação magistral do Charles Melton. O cara não consegue desenvolver um argumento sob pressão sem soluçar, sem parecer que vai expelir uma bola de pelo a qualquer momento. Aliás, uma cena de discussão entre a Gracie e o Joe, existe um balé de posicionamento de câmeras que faz com que o Joe fique atirado para o canto, enquanto a Gracie cresce, domina o quadro, inclusive com espelhos, à medida que ela vai dominando verbalmente também aquela discussão. Os espelhos também aparecem numa cena bem significativa, que é a cena na qual a filha da Gracie e do Joe está experimentando vestidos para a formatura. Nessa cena, tem ali espelhos 3/4, é uma loja de vestidos, né? Então a gente vê ali reflexos da Gracie, pelo menos 2 reflexos da Gracie e a Gracie, a personagem da Julianne Moore, né? A filha vai mostrar o vestido e a Gracie faz um comentário passivo-agressivo do tipo: "Ah, eu acho tão legal essa coragem que essa nova geração tem. Se fosse na minha época, eu jamais ia mostrar meus braços gordos." Mas você não tem problema com isso, né? Você mostra seus braços, você usa vestidos de alça, sem mangas. Muito legal isso, filha. E esse comentário dá certo, porque logo depois a menina aparece com um vestido de mangas. Ah, mas essa interpretação é forçada. Seria, mas para além da dominância no quadro,
Os espelhos eles vão exercer uma função simbólica e narrativa importante porque a gente tem uma personagem atriz, a Elizabeth, interpretada pela Natalie Portman, que é adepta do método de interpretação. Ou seja, aquele no qual o ator ele quer ficar imerso nos pensamentos, nas emoções do personagem que vai interpretar. Inclusive interpretando o personagem mesmo quando não está gravando. Daniel Day-Lewis, Marlon Brando são atores famosos por isso. Ou seja, a Elizabeth ela está ali para aprender os trejeitos da Grace, para mimetizar a Grace, a personagem da Julianne Moore. Ela quer ser um espelho. E há uma cena muito bonita na qual Elizabeth lê uma carta escrita pela Grace, na qual, mais importante do que o mimetismo muito bem trabalhado pela Natalie Portman como atriz, é a gente perceber a extensão daquele discurso da Grace numa tentativa de explicar de forma elaborada aqueles sentimentos, os medos, as angústias, claramente vindos de uma pessoa madura, porque ela detalha, tem teor sexual, enquanto a carta que a gente lê, tinha lido um pouco antes, do Joe, é algo como: paz é estar com você, paz é uma coquinha geladinha, tamo junto. É claro, né, porque o menino é um menino de 13 anos e a mulher é uma mulher madura, de mais de 35 anos. Mas é legal a gente ver esses contrastes espalhados durante o filme. Então, depois de a gente ter acompanhado um recorte de quase 2 horas de toda essa situação, estudo da Elizabeth, entrevista com familiares, possíveis mentiras, possíveis traições que vêm à tona, uma das formas da gente refletir sobre isso tudo é pensar que o filme dentro do filme, o filme para o qual a Elizabeth se prepara, uma produção independente, com as atuações exageradas que a gente vê ali no finzinho, vai andar longe de pegar todas as situações, as complexidades e os sentimentos que envolveram aquela história da Grace e do Joe. Mas espera aí, o que a gente acabou de ver, Segredos de um Escândalo, também não é uma dramatização baseada numa história real? O diretor sabe disso, sabe que é dramatização. E numa das primeiras cenas, ele coloca a Grace, a personagem da Julianne Moore, para abrir a geladeira, ela abre a geladeira, faz uma expressão terrível, como se algo muito sombrio estivesse acontecendo, a câmera se aproxima num gesto exagerado, a música dramática aumenta, mas é só para ela dizer: acho que vamos precisar de mais salsichas. É tudo dramatização, é tudo mimetismo, inclusive Segredos de um Escândalo. A vida real, com todos os detalhes e complexidades, está fora da tela. Então é isso. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Me diz aí o que você achou de Segredos de um Escândalo. E até o próximo vídeo. Tchau!